Lucas capítulo 5. Você veio do Acre. Meu Deus do céu, você veio de longe, mulher. Acre fica depois de Cisneiro. Fica. Ué, quem vem do Acre chora assim? Você deve estar cansada, né? Apóstolo, é um milagre, eu estava falando com o Senhor. Falar comigo é um milagre? Não, meu filho. Depois que eu me tornei amiga de Deus, o meu nome sujo, eu tive meus créditos no banco devolvido. Eu sou... Ué, bispo, esse negócio de amigo de Deus aí dá lastrando mesmo. Rapaz, nunca vi um negócio mais forte, não, é? São duas coisas fortes que eu tenho acompanhado. É a toalhinha ser uma bênção, que está nos carros, está nos hospitais. Esses dias eu vi um programa, tinha um jornalismo. Uma jornalista de uma televisão que não gosta muito do Valdemiro foi no presídio entrevistar os presidiários e a cela estava toda forrada de toalhinha, você dá uma benção. Aí a entrevistadora ajeitava a cadeira para cá, a câmera pegava, não tinha jeito. Não sei se você viu isso. Ajeitava para lá, eu falei, é melhor você continuar com a entrevista, eu estava assistindo. Aí não tinha jeito. Aí falava, e você, minha filha, se converteu? Eu me converti, olha aí, ó. Ela, o câmera olhava, não tem jeito não. É melhor filmar, peraí, melhor filmar lá fora. Quer dizer que a mulher lá do Acre, lá no Acre você se tornou amiga? Amiga de Deus, apóstolo. Você assiste o programa lá? Assisto todos os dias. Antes de eu pegar esse carnê, eu sonhei com o Senhor, né? Eu estava tão... assim, esgotada no que estava acontecendo comigo, o Senhor me perdoe, mas eu falei assim, eu estou cansada, se Deus existe realmente na vida do apóstolo, a minha vida vai mudar esse ano. Aí eu assisti a programação pedindo ajuda do carnê, eu peguei, aí eu sonhei com o Senhor, que o Senhor estava fazendo a feira com a bispa, e o Senhor me dava frutas e cereais. Depois desse dia, minha vida começou a mudar. Eu nunca mais fui. Todo sábado é impossível, né? Mas antigamente, todo sábado eu ia com ela no mercado. Aí passava no sacolão, lembra? Aqui no Tatuapé. Aí tinha dois carrinhos, tinha o meu e o dela. O dela ela botava arroz, feijão, farinha, óleo. Agora eu tenho que falar. Ele botava, gente, Danone, mortadela pra ele, tá? Cereais também. Arroz, sucrilho. Arroz, feijão, açúcar, café. Não, aí o sabão pra lavar roupa. Isso aí era o seu carrinho. O meu era Danoninho, sorvete. Isso mesmo. Sucrilho. Só coisa de criança. E cereais, filha. Você sonhou certo, então. Eu parei de ir no mercado, por quê? Ela pegava, a mulher é mais sábia para esse negócio. A mulher pega o essência, o que? Eu só pegava supérfluo lá e fui engordando. Entendeu, japonês? Aí, só que ela também comia do meu danoninho, do meu negócio, entendeu? Mas eu parei, eu falei, eu vou parar de fazer compra, porque... aí chegava no caixa, e os caixas conheciam a gente, assim, pela televisão. Aí eu ficava dando risada. Você está rindo do meu carrinho por quê? Ué, eu não posso comprar isso não? Só fruta, mexerica, hein? Só umas frutas lá do meio do mato mesmo, que eu sempre gostei. Aquelas que deixa cheiro na roupa. Jabuticaba. Meu carrinho, agora, todo mundo olhar para o meu carrinho, porque falam mal, mas todo mundo gosta dessas coisas. Não é verdade? Aí chegava em casa e falava, eu quero arroz, feijão e ovo. Eu falo, entra do meu carrinho. Mas para sobremesa, alguém tem que levar a sobremesa. Filhinha, quer dizer que você veio lá do Acre? Sim. Você assiste lá o programa? Assisto todos os dias. Aí você fez um desafio, né? Eu fiz um desafio. Mas não é com Deus, né? Porque você falou, se Deus está na vida dele, e se você viu a luz brilhar já. Me perdoe, apóstolo. Não, está perdoada já, vem cá, traz ela aí. Jesus Cristo, que susto, rapaz. Meu Jesus, se eu beber água. Você botou o microfone, meu filho? Que susto, rapaz.
Fica quieta aí, obreiro. Você me assustou, pai. Jesus, o senhor conhece ela? Conheci agora, né? Peraí, fica quieta. Qual o nome dela? Não conheço. Qual o nome dele? Igualmente, não sei. Glória a Deus, apóstolo. Eu vim da Angola, especialmente para... Ah, peraí. Você mora onde? No Acre. E você? Angola. Ah, pertinho. E o senhor? Aqui no Imirim. Rapaz, como é que vocês se conhecem assim tão rápido? Pega logo, rapaz. Não, vamos descer agora. Shhh. Quem não quiser escutar a palavra, vai lá para a cantina, que hoje o jantar tá... O restaurante está arrebentando. Agora, quem quiser comer a palavra primeiro, fica quieto. Cantina é lá atrás, peraí. O médico me encaminhou, agora virou moda. Gritou ali. Encaminhou o quê? Isso aqui é algum hospital, é? Aqui é algum pronto-socorro, é? Ah, é? É mesmo, hein? Oh, mas é verdade, hein? Ué, esse médico, foi ele mesmo que escreveu? Rapaz, os médicos estão escrevendo muito bonito pro meu gosto. Eu estou achando que vocês estão me enganando. Médico não escreve assim, não. Hein? Ah, mas é ele mesmo, olha lá o CRM, ó. Os médicos não escrevem. Se bem que agora parece que é obrigado a escrever bem legível. Porque tinha gente comprando remédio para diarreia e não era para dor de cabeça. Entendeu como é que é? Ah, você viu? Que legal, hein? O que está escrito aí, filha? Lê, põe lá. Lê, quem está lendo? Ao apóstolo Valdemiro Santiago, discípulo de Deus, encaminho Marta Pescara Camaforto, quem precisa de uma grande bênção de Deus. Peraí. Precisa? Precisa. Você falou precisa. Falei precisa. Então eu vou mandar repetir ali que está gravado. Tá nervosa. Mas eu não ponho a culpa em você, eu ponho a culpa no médico. Porque às vezes o médico falou, discípulo de Deus falou isso aí? Discípulo. Ele falou isso aí? Falou. O doutor falou? Falou. Eu perguntei para ele, você acredita em milagres? Ele falou assim, até onde eu cheguei na medicina, não, mas eu acredito que acima de Deus há uma força maior. Acima de Deus, não? Não, Deus. Acima de Deus não tem ninguém, Acima não. dele há uma força maior. Ah, bem. Acima do comedor de farinha. Ele falou isso. Acima de Deus não tem ninguém, não, meu filho. Chegou ali, já era. É ali, pronto, e resolve. Vem cá. É melhor você ler direito esse negócio. O doutor está assistindo e vai empenar com você. Ela falou, eu nunca escrevi tão legível na minha vida e você não conseguiu ler. Né? Você está nervosa? Não sou joelho, não. Levanta. Eu nem médico eu sou, você quer saber. Você não se ajoelhou na frente do médico. Então você não vai se ajoelhar na minha frente, que nem médico eu sou. Eu não sou nem auxiliar de enfermagem. Ah, mas eu tenho fé, hein? Você acha que eu tenho fé? Hein? Você conhece ela? Ah, vocês são da mesma religião? Na Igreja Mundial do Poder de Hã? Deus. Da nossa igreja, apóstolo. Leva tudo que você precisa hoje, minha filha. 9 anos que eu quero pagar. Mas por que você está filmando aí? Tirando foto assim? Meu pai. Hein? Eu não sou fotogênico, não, porque todo mundo fala assim que eu saio torto nas fotos. Primeiro que eu não quero tirar. Aí tira e fala que eu saio torto. Para que tira? Depois fala que eu sou enjoado. Pode descer que já levou um milagre já. Fala, depois você vai lá do doutor lá.
Aí você fala para ele vir aqui, tá? Ele já está acreditando, ele falou discípulo de Deus. Shhh, escuta isso aqui, ó. Lucas capítulo 4, versículo 42. Lucas 4, ok, igreja? Jesus vai a um lugar. O que Jesus vai fazer em um lugar deserto? Hein? Igreja, a Bíblia é encantadora, igreja. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Igreja, eu sou fascinado pela Bíblia. Eu fico viajando. Olha só esse título aí, ó. Jesus vai aonde? No deserto. Você já passou algum deserto na sua vida? É claro que tem gente passando, por quê? É óbvio que tem gente no deserto. Deus dá aquilo que precisamos. Olha só, Jesus vai a um lugar. Sabe que se você está no deserto, aí você abre a Bíblia e lê, é Deus que está falando com você. Ele vai onde você está. É? A mulher samaritana não estava lá no deserto, na beira de um poço, estava ou não estava? Quem foi lá? Hein? Exatamente. Tem uns lugares que Jesus foi que eu fico pensando assim: esse gosta de gente mesmo. Tinha um sujeito endemoniado num cemitério. Quem apareceu lá? É? É isso. Ele ia nos lugares mais improváveis. Os discípulos não entendiam muito bem, não. E quando não entendiam muito, o que ele fazia? No caso do deserto da mulher samaritana, ele sabia que os discípulos não iam entender e falou: ó, vocês vão na cidade comprar comida. Quando eles foram, ele rapou fora para o deserto. Aí estava lá. Porque ele não ia entender, ia escandalizar. Iam se escandalizar. Jesus entrou em Cafarnaum, entrou em Samaria. Ele sabia que ia ser rejeitado em Samaria, entrou-se mesmo. É. A verdade é, igreja, que Deus faz de tudo para entrar na nossa vida. Faz de tudo. Uma pessoa, para não receber o poder de Deus na vida dela, só sendo muito incrédula, só sendo muito rebelde, tá? Só se recusando mesmo a entender o chamado, o convite. É. Deus não está chamando ninguém para religião, não. Ele está chamando, Ele está pedindo para você deixar Ele entrar no seu barco. É. Para você deixar Ele entrar no seu deserto, como diria o Rei Baião. Lembra do Rei Baião? Não é para cantar não, irmão, não tem tempo não. Você está doido, é vigília? Então, olha o que diz aqui. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Rapaz, essa mensagem aí para mim, para os pastores, para os bispos, é uma coisa tremenda. Para você também. É, porque eu já ouvi bispos falar assim, mas lá na cidade onde o Senhor me mandou, ninguém acredita em Deus, não, eu não consigo, não. Lá no país onde o Senhor me mandou, ninguém acredita, não. O governo lá já quer me expulsar, já falaram que vão me matar lá. Lá onde eu estou, não dá para crescer a igreja, não. O povo não vai, não. A gente evangeliza.
eu saía com a bispa, as meninas e alguns auxiliares, alguns pastores. A gente evangelizava a semana inteira. Aí na sexta-feira, eu lembro que numa época dessa cena de Tatuapé, a gente sentava lá na igreja, no altar, e ficava esperando o povo que a gente evangelizou. Aí entrava uma alma lá na porta, aí eu vi que estava meio cambaleando. Aí o sujeito entrava. Aí eu falei, pois não, senhor? Que hora é a janta? Teve um que foi engraçado, tinha umas 13 pessoas, eu falei, fiquei feliz, falei para a bispa, que multidão em 13 pessoas, aí demos as mãos, aí tinha uns bêbados no meio, um gritou, cala a boca, pastor. Eu falei, ih, rapaz. Falei, hoje é hoje. Não, a igreja é vazia, o bêbado gritando. Aqui, de vez em quando, grita um bêbado, um doido, mas tem muita gente que abafa. Só escuta aqui na frente, sabia, né? Você escuta aqui na frente. Mas esse negócio me persegue. Mas isso aí é muito bom para nós, porque Jesus foi a um lugar, ok, igreja? E quem foi atrás dele? Quem foi atrás dele? As multidões o procuravam. Puxa, no deserto? Pois é. Quando o pregador ele é ungido, aonde ele vai, a unção atrai as pessoas. É? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Atrai. De vez em quando eu mais a bispo, a gente vai para um rio pescar, mas lá. Eu agora parei de comentar, de vez em quando eu falava para ela, olha que tranquilidade, ó. As araras azuis, os macacos, chamado macaco cara branca, ficar pulando lá, joga galho, vai brincando e agitado, e a gente pescando, daqui a pouco começa a escutar barulho. Aí eu chego e encosto uma canoa, depois encosta outra, depois mais outra. Eu falo, aí, vocês gostaram do ponto, não? A gente veio atrás do senhor, falaram que vocês passaram para cá. Teve um dia que nós estávamos no Rio Araguaia. Quem já falou do Rio Araguaia? Nós saímos 11 da noite do Rio Araguaia, pegamos uns fidalgos, uns bagres brancos assim, palmito que chama no Mato Grosso, deliciosos. Quando a gente saiu, eu meti a lanterna assim, tinha uma multidão na beira do rio. Falei, Jesus, esses bagres vão dar para nada. Porque é assim, igreja. A obra de Deus, o mundo espiritual é assim. Não é você, mas é o que está em você. Não é o seu barco. Olha só, Jesus foi para um lugar deserto, e quem foi atrás dele? Não, na multidão não. Aqui tem uma multidão hoje, ó. Aqui tem uma multidão, mas quem foi atrás de Jesus? As multidões. Eu imagino assim, imagina a marcha para Jesus, assim, aquela multidão andando, com todas as igrejas evangélicas ali, e Jesus lá. Mas no deserto, mas aí é Jesus, mas ele não falou lá em João 14? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e obras maiores. Ele falou ou não falou? Então pronto. Ele falou ou não?
Olha lá. Aí já não é mais para bispo e pastor só. Ele falou que aquele o quê? Ali é para pastor e bispo, é? É para quem? Não, não é para todos não. Não é para todos não. Você falou para todos, mas não é. É para quem crê. Ele está falando obedecer ou crer? Então não acrescenta não, filho. Vai só no que está escrito, por favor. É quem crê. Não inventa, não profetiza. Aquele que crê, não inventa, aquele que crê, é o que está escrito. Em mim fará também as obras que eu faço e outras. É aquele que crê ou aquele que obedecer? Aquele que crê. Então pronto, não invente, eu não gosto que invente, tem que ser o que está escrito. Tem muita igreja inventando e está botando o povo a perder. É quem crê. Aí se você me perguntar o que significa a palavra crer, eu vou explicar para você. Aí eu vou explicar. Então, aí você já está no pacote comigo. É para mim e para você. É quem crê. Amém? Então Jesus, ele, no meio do deserto, uma multidão, quer dizer, muitas multidões. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Não gostavam dele na Judeia. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos ele viu? Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Isso aí tem um significado, isso aí é espiritual, né? E isso é didático para nós, porque esse desembarcar não é necessariamente descer do barco, não. Onde se está pescando. E isso lavar as redes também não significa que você é pescador. Isso aí significa desistir, parar, não acreditar mais, não ver possibilidades, né? E os pescadores já haviam desembarcado e lavavam as redes. Quantos barcos tinha lá? Jesus entrou num barco, depois passou para o outro, é isso? Não. Entrando em um dos barcos. É assim que se lê a Bíblia. Não adianta você falar assim: eu vou dormir, deixa eu ler a Bíblia aqui. Aí você começa, igual ler o jornal, não. Entrando em um dos barcos, e a Bíblia ensina tudo isso, que era o de Simão. Olha só, se você for observar ali, por exemplo, poderia estar escrito assim: Jesus entrou num barco e falou para o pescador, entrando em um dos barcos que era o de quem? O de Simão. Por quê? Porque Jesus não entra em qualquer barco. Você está entendendo o que eu estou falando?
Por que a Bíblia diz isso? Isso aí não tem nada a ver com Valdemiro, não, com sabedoria de Valdemiro, não. É o que quer dizer a palavra. Entrando em um dos barcos que era de quem, igreja? Simão era o único pescador? O barco de Simão era o único? Não. Mas ele entrou no barco que era o de Simão. Mas Jesus não faz acepção, não faz não. Mas ele percebe a fé das pessoas. Ele percebe a importância que ele tem para as pessoas. Ele não faz acepção. Mas ele estabeleceu que nós vamos colher o que plantarmos. Se você der a ele o devido valor, se você for observar, não foi a única vez que ele entrou no barco com os discípulos, não foi? Tem barco que não o atrai. Às vezes a companhia não é agradável, sabe? Alguma coisa, algum desconforto ele sente em determinados barcos. Mas tem barco que ele chega até a dormir nele. Se você leia lá para você ver, não é verdade? É ou não é? Então, entrando em um dos barcos que era de quem? Bem que ele poderia gostar do meu barco, hein? Do seu, não é verdade? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que eu afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as... eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de ouvir isso porque ele não tinha rádio nem pirata, que nem eu no começo. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. E aonde ele ia, quem ia atrás dele? As multidões. Bispo, pastor, que maravilha, hein? As multidões iam. Por que será, hein? Por que será? Jesus, ele está fazendo uma proposta e você está dando bobeira, você que não presta atenção. Você acha que ele entrou no barco do Simão debalde, em vão? Claro que não. Ele podia ter entrado no outro, não podia? E aí ele ensinava do barco dele, ó. Presta atenção no trabalho, tá, meu filho? Ela ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai até o mar e lançai as vossas redes para pescar. O ensinamento dele com certeza foi muito forte, porque Simão falou assim, ó, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada... Ele disse, nada apanhei? Ele disse o quê? Nada o quê? Ou seja, eu e esses aqui, ó, tudo pé frio. Tudo derrubado. Não foi só eu não, Senhor. Eu e eles não apanhamos nada, absolutamente nada. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que ele quis dizer com isso? Debaixo da tua unção. Debaixo da tua palavra. Tem que ser assim, né? Tem que ser debaixo da palavra de Deus. O mundo está cada vez mais difícil. Quem percebe isso? Está cruel mesmo, cruel. O ser humano não respeita o outro. E não quer nem saber, não.
Virou bagunça. É? Se você não viver debaixo da palavra, fica difícil. Você concorda comigo? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí fica inventando, querendo ensinar um monte de besteira nas escolas, e a palavra de Deus que é bom, ninguém pede para ensinar. Imagina se nas escolas ensinasse a palavra do jeito que ela é. Hein? Aí quer ensinar besteira. Quer falar para o menino, você não sabe ainda se é do sexo masculino. Claro que sabe, na ultrassom já dá para saber. É isso mesmo. Hoje em dia até na ultrassom já se sabe, você sabia disso ou não? Então pronto. Peraí, rapaz. Para cima de mim? Sabe sim, senhor. Vai se meter com a sua vida. Se mete com o filho dos outros, não. E ensina o que a escola tem que ensinar. O resto deixa para os pais ensinarem. Então, olha só. Simão falou, não apanhamos nada, mas eu vou lançar de novo, por causa de quê? Da tua palavra. O jovem, o filho, ouviu do médico assim, ó, o câncer invalidou alguns órgãos, os rins do seu pai estão paralisados, está fazendo hemodiálise, não tem volta. Aí o rapaz que estava no pó, né? Ele estava no pó? Não, farinha não, larga a farinha para lá. Ele estava no pó. Farinha não tem nada com isso, não. Farinha é bom. Farinha de trigo, farinha de mandioca, né? De milho. De milho é bom também, é verdade. Então não esquece de farinha. E aí, ele falou, eu vou lá. Ele assistiu, eu vou lá. Ou seja, ele é uma espécie de Simão. Porque segundo as palavras dos médicos, ele já estava lavando o quê? Descendo do barco, lavando as redes. Isso aí é a vida da pessoa. Quem sabe você não está numa fase daquelas que facilmente o sujeito lava as redes, pendura ou joga no canto. Quem sabe você não está naquela fase que o sujeito pula do barco antes dele chegar na praia, pula dentro d'água. Né? Aí o que diz o Senhor? Que na palavra dele não tem improvável, não tem impossível. Tudo é possível. Amém, igreja? Tudo é possível. E aí, ele disse assim, ó, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra. E jogou. Fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhe as redes. E o que eles fizeram? Fizeram o quê? Sinais aos companheiros de onde? De onde? Isso é uma revelação, igreja. Jesus entrou no barco de Simão e veio tanto peixe que não cabia no barco dele. Ou seja, quando ele entra no barco de alguém, esse alguém chama outros para usufruírem. Você entende isso aí? O que você acha que eu faço com vocês? Por que eu chego na televisão e falo, venha que eu vou orar por você? Porque meu barco está transbordando, igreja.
Unção de Deus. Você acha que se o barco de Simão tivesse vazio, se não tivesse apanhado nada, ele ia fazer sinais para os outros? Não. Quando alguém te chama para vir à igreja, quando alguém insiste com você, quando alguém quer trazer você, é porque jogou a rede está pesada de peixe. Então, eles faziam sinais para os outros companheiros. Se o mundo entendesse que nós estamos acenando para eles, hein, igreja? Se a sua família entendesse, seus colegas, se as nossas autoridades, enfim, nós acenamos para eles. Eles, às vezes, eles fingem que não estão vendo. Gritamos às vezes. Aliás, Jesus falou isso também. Às vezes até gritamos, né, igreja? Às vezes os sinais não são suficientes, aí gritamos, né? E esses milagres mesmo, isso é o sinal de que os peixes estão vindo na rede. Esses sinais, esses milagres, aliás, olha a linguagem bíblica. O que os pescadores faziam para os companheiros? E como é que Jesus chama os milagres? Sinais. Olha lá. O Nicodemos falou alguma coisa sobre isso com Jesus, não falou? João 3, versículo 2. Olha lá. Nicodemos falou: ninguém pode fazer estes. Ninguém pode fazer estes. Estes o quê? Que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Se Deus não fosse conosco, não faríamos esses sinais, igreja. E o que os pescadores ali, o Pedro, o Simão e os colegas faziam para os outros? Sinais também. Olha aqui, vem participar, vem ajudar, vem receber, vamos dividir. Que coisa. Então, Jesus, ele, antes de ter com Pedro, ele foi lá onde, igreja? No deserto, né? Hein? Depois ele foi lá na praia. Você pensa que Jesus fica de braços cruzados? Isso aí é desde o princípio. A Bíblia diz que sempre na viração do dia, ou seja, para as 18 ali, quando o sol estava se pondo, Deus aparecia lá no jardim. E não tinha multidão lá, tinha? Tinha multidão? Tinha quantos? Tinha só 2. E quem aparecia lá? Deus aparecia lá. É que as pessoas não percebem, mas no deserto, em qualquer outro lugar, de alguma forma ele está sempre chegando. Você sabia?
Você não está sozinho, não. Eu tenho certeza que eu estou falando. Eu estou falando por experiência própria. Mas às vezes a dor é tão grande, igreja. Às vezes a frustração, a pancada é tão forte que a gente deixa aflorar a fraqueza, a incredulidade. A gente começa a pensar que, puxa, a vida está tão difícil, né? Eu já falei muitas vezes isso, você também. Muitas vezes eu já falei, mas está tão difícil. Aí Jesus, de alguma maneira, ele fala, mas joga do lado direito. Mas Senhor, eu já joguei tantas vezes. Mas eu não estou mandando. Não te mandei eu? Falou para Josué, não foi? Então, não é isso que o Satanás quer que a gente entenda. Não, mas eu já joguei tantas vezes, não adianta. O Simão foi claro. Eu joguei rede a noite. Quer dizer, eu joguei, desculpa, igreja. Havendo toda noite nada. Então jogamos redes a noite inteira. E não apanhamos nada. Mas o Senhor está mandando. Vou jogar só porque o Senhor está mandando. Saiu o peixe de tudo que é loca. Você sabe o que é loca? Quem sabe o que é loca? Você já morou na roça? Lá tem uma tradição que na Semana Santa não pode comer carne. A gente represava a água e ficava tirando peixe das locas. Quem lembra disso aí? Aí o mandi saía grudado no dedo do mandi. Sabe o que é mandi? A traíra mordia e saía pendurada assim a traíra. Você sabe o que é traíra? Mas a fome é terrível, né? Então, fazer o quê? Fala, mãe, olha o que a traíra fez. Agora você come ela. Então tá bom, mãe, eu vou comer. Aí fritava a traíra, entendeu? Quem perdia era a traíra, né? Então, quem não conhece isso, né? E o ensinamento, igreja, o aprendizado, igreja. Porque se você lê de qualquer maneira, alguém foi pescar e Jesus falou negativo, não foi bem assim. Alguém que estava desistindo retomou as atividades por causa da palavra de Deus e prosperou na vida. É diferente. Alguém que viu que não tinha solução, entendeu que pela palavra de Deus tudo é possível, igreja. É diferente. Não é diferente, igreja? É diferente. É ou não é? Então pronto. É isso que ele está falando para nós. Um líder da nossa co-irmã Assembleia de Deus me mandou uma mensagem no meu celular. Mandou um vídeo. Um homem que a gente gosta muito, assim, um irmão da gente. Ele mandou uma mensagem e gritando, que ele gosta de gritar, né? Glória a Deus, apóstolo. Falei, Jesus, que susto, eu abri lá. Aí fui ver o vídeo dele. Uma benção, gente finíssima ele. Ele estava lá no interior da Bahia. Lá no interior. Aí ele ia passando, viu uma igreja mundial. E ele pensava assim, aqui nesse cantão não tem não. Lá na Bahia até nos quintos tem, né, bispo? Vocês estão rindo de quê? Quem sabia que lá tem uma cidade que chama Quinto? Quem sabia? Então pronto. Aí o povo não entende, acha que é trocadilho, entendeu? Mas aí, o pastor, ele mandou um vídeo, ele falou, glória a Deus, apóstolo, pela sua vida.
Aí mandou um vídeo e falou: olha o que eu achei aqui. Uma igreja linda, rapaz, bonita. E ele falou: que coisa linda essa igreja. Eu falei: rapaz, tá bonita mesmo. Uma fachada lá. Aí tinha uma foto minha da bispa lá. Ele filmou assim, eu com a barba de judeu, branca. Eu não lembro de ter ficado assim, não. Hein? Aí mandaram eu pintar, eu pintei, mas não adiantou, eu tirei tudo. Aí, eu vou ficar pintando, porque pinta, cresce, fica branca. Aí alguém lá em casa falou: corta, tira isso. Alguém que anda perdendo o cabelo. Mas é um fio só. Então, o pastor estava feliz da vida da Assembleia de Deus. Ele falou: que bênção, olha que coisa linda. Aí filmou assim, ó. Ele falou o nome da cidade lá, mas eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Não, eu vou saber, eu lembro, está no meu celular ali. Mas eu achei interessante assim. Falei: puxa, que bom. E aí eu lembrei de que Jesus estava na cidade, tinha multidão. Estava no deserto, tinha multidão. Hein? Onde ele estava? Em todo lugar. E tem que ser assim, igreja. Então os bispos, os pastores, os obreiros, nós temos que ter essa fé, essa visão, que se a ciência não consegue ajudar, se os amigos não podem ajudar, se os mais influentes não são acessíveis e não podem também, a palavra de Deus muda a história, o ambiente. Você acha que tinha peixe ali? Claro que não. O Simão era profissional, igreja, pescou. Eles pescaram a noite inteira, só profissionais. Não tinha peixe. E ele foi claro. Aí o diabo diz para você: não tem jeito não. Não tem jeito não. Se eu fosse você, eu diria para ele o seguinte: ô diabo, você é um mentiroso, mas nesse caso você tem razão, não tem jeito não. Não tem jeito não. No que eu aprendi, não. No que eu posso fazer, não. Mas na palavra de Deus vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo tem jeito, vai acontecer. Vai acontecer. Fala para ele, fala: diabo, realmente depender de você, de homens, de mim, mas pela palavra de Jesus vai acontecer. Vai acontecer. Amém? É isto. Não é palavra de homem, é de Deus. E não adianta contestar, igreja. Não adianta. Não adianta desafiar. Não desafia a palavra. Crê somente. Tem isso na Bíblia? Crer somente tem? Também? Tem, foi o Jairo, né? Não foi o Jairo? Jesus falou para ele: crê somente. Tá vendo? Ó? Tem uma senhora ali que falou assim: crê e obedecer. Jesus falou o quê? Mas por quê? Porque esse crer já vem com o pacote. Você entende isso? Porque esse negócio de falar: bom, eu creio em Deus, mas eu não sou dizimista. Crer não, é mentira sua. É mentira. Você me perdoa falar isso. Eu creio em Deus, mas eu não dou o meu dízimo. Você não crê coisa nenhuma. Porque o dízimo não foi o Valdemiro que inventou. Eu creio em Deus, mas esse negócio de cura você não crê nada. Porque não foi eu que inventei também isso aí. Eu creio em Deus, mas eu não vou a igreja nenhuma. Mentira.
Porque o que traz a pessoa à igreja é exatamente o fato dela crer. Então pronto. Então Jesus disse, crê somente. Fica de pé, por favor. Igreja, Deus te abençoou hoje. Quem crê? Então você vai ver a glória de Deus. Amém?